Shalom, pessoal, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar teu dia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar duas curiosidades teológicas bíblicas que existem na Bíblia. Bem interessantes essas duas curiosidades teológicas. A primeira é: você sabe o que significa a expressão "deixa-me primeiro ir sepultar meu pai"? Essa expressão está na Bíblia. Então, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Então, usada por quem essa expressão? Foi usada por um discípulo ou candidato a discípulo que queria tornar-se seguidor de Jesus. Veja bem. Vamos lá. A resposta de Jesus, vamos ver a resposta de Jesus sobre isso. Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Enquanto a expressão do discípulo é: deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. E a resposta de Jesus: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 21 ao 22. Então, ao futuro discípulo, à primeira vista, parece um tanto severa, não? Afinal de contas, não se devia permitir uma época de luto a um filho fiel? Sim, né? Então talvez precisasse fazer os arranjos funerais. Porém, com toda certeza e probabilidade, o pai daquele homem, na realidade, não tinha morrido. Vamos ver? Então, a expressão hebraica "permite-me sepultar meu pai" não quer dizer meu pai acaba de morrer. Você entende? Deixa-me sepultar meu pai. Então, na expressão hebraica, permite-me sepultar meu pai, o candidato a discípulo falando com Jesus, isso ali não queria dizer que o pai dele tinha morrido naquele momento, ou morreu. Não. Pelo contrário, essa frase era usada com a finalidade de adiar o pedido de alguém a um futuro indefinido. Então ele estava ali adiando, tá entendendo? O pedido de Jesus, na verdade, para um futuro indefinido. Então o sentido geral desta expressão era o seguinte: até que meu pai envelheça e morra, não posso atender o seu pedido. Então esse era o significado. Essa é a curiosidade. Então o que o discípulo quis dizer? Que falou? Ele falou assim: até que meu pai envelheça e morra, não posso atender o seu pedido. Então, os que viajam pelo Oriente Médio afirma que essa expressão idiomática é usada ainda hoje como forma de recusa educada. Amém? Então, a segunda curiosidade teológica bíblica é a seguinte. Vamos lá. Você sabe qual o significado da expressão proverbial usada por Jesus após um encontro com um jovem rico? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico nos céus? Aprenda o seguinte. Então, durante séculos, os leitores têm se incomodado com um dito tão implacável como este. É verdade. E tentando tomar o camelo menor ao fundo de uma agulha maior. A teoria mais comum é a que diz que o fundo de uma agulha era o nome de uma porta baixa e estreita de Jerusalém. Então, pela qual os camelos podiam passar, mas com dificuldade. Então, alguns ainda acrescentavam que o único modo que os camelos podiam passar na porta era de joelhos. Então, a conclusão lógica é que o único caminho pela qual o rico pode entrar no reino de Deus é de joelhos. Aleluia, glória a Deus. Então, porém, tudo isso não passa de quê? De conjecturas. Então, essa expressão hiperbólica utilizada por Jesus é uma expressão de exagero deliberado com o propósito de quê? De causar efeito retórico. Ou seja,
Nessa expressão proverbial, Jesus não diz ser impossível um rico ser salvo. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 26. Mas sim, que uma vez que tal pessoa raramente percebe suas necessidades pessoais com a mesma facilidade, ou melhor, a mesma facilidade de um pobre, sua salvação se torna difícil. Então a moral da história é a seguinte: ao declarar o rico Zaqueu salvo, está lá em Lucas 19:9, Jesus consegue mostrar claramente que, e mesmo é fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Por várias vezes Jesus fez o camelo passar pelo fundo de uma agulha. O rico, Zaqueu salvo, está lá em Lucas 19, 1 a 10 e 2 também. O rico, Nicodemo salvo, também está em João, capítulo 3, 1 ao 6. Capítulo 7 também, de 50 a 52. E o rico José de Arimateia, salvo também. Marcos, está lá em Marcos 15, capítulo 15, 42 ao 46. E Isaías 53, 9. Amém? Glória a Deus. Fica essas curiosidades bíblicas por hoje e que Deus abençoe a sua vida. Sou Fabiano Santos. Deixe seu nome, deixe seu pedido de oração, que eu vou estar sempre orando. Esse canal é para isso, para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz do Senhor.